Olá, começa agora mais um Legislativo em Pauta e hoje eu vou conversar com o filho da Dona Maria. Ele está no primeiro mandato como vereador, integra a bancada do PSB e neste ano foi eleito presidente da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo, presidente César Brizolara, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Manu, é sempre uma satisfação conversar com o pessoal que nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, para começar a nossa conversa, não tem como não falar da gente falar da sua história. Em uma das suas redes sociais, o senhor se apresenta exatamente como eu também falei, filho da Dona Maria. Já em outro, o senhor fala de guardador de carros a presidente da Câmara. Informações que eu acho que mostram um pouco quem é o Cezinha, né? Difícil de resumir, eu sei, mas eu queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória. Filho da Dona Maria, porque tem uma referência muito forte na minha mãe, né? Dona Maria, da Graça Brizolara, foi a pessoa que eu acho que os esforços, se eu tenho algum herói, é a minha mãe, porque os esforços que ela fez, tanto para criar eu e mais dois irmãos, né, a Fabiane e o Gustavo, além de ter essa presença física dela todos os dias, a simbologia dela para mim é muito forte. E eu vejo que na política muitas coisas, muitos valores que eu carrego dela. Eu carrego os valores que ela nos ensinou em casa. E guardador de carro, isso é uma questão que foi o meu primeiro trabalho, porque a política sempre se fala muito em sinônimo de trabalho. E ali foi que eu dei meus primeiros passos e vi o quanto eu hoje, da mesma forma que eu trabalho no Poder Legislativo, trabalhei já no Poder a nível federal e também estadual, mas carrego esses valores também quando era cuidador de carro. Presidente, antes mesmo de ser eleito, o senhor já tinha bandeiras, vamos dizer assim, que se identificava muito, né? A fundação do Coletivo Um de Nós é só um exemplo disso. O senhor acha que essas causas, esse seu envolvimento com as causas sociais, também foram responsáveis pela sua eleição? Eu acho na sua totalidade. Eu acho que eu não sou um candidato que eu me apresento e represento, setores da sociedade são mais abastadas. Eu acho que eu sou um representante nato e essas pessoas que me deram a oportunidade de eu vir até a Câmara de Vereadores foi as pessoas que entendem que o coletivo de Um de Nós é importante, que entende que associações de bairros, que ONGs, OCIP, que o movimento hip hop, que o movimento negro são importantes, dão vozes a pessoas que infelizmente nesse momento não têm voz, são gargantas silenciadas ainda, como muito eu falo, mas eu acho que são essas pessoas que entendem que é importante o Cezinha na Câmara de Vereadores. Automaticamente, o senhor acabou, desde que foi eleito, né, e assumiu o mandato aqui, se envolvendo e acabou até presidindo em 2022 duas comissões, só para a gente exemplificar, de direitos humanos e a de ética. Isso foi algo meio natural quando o senhor assumiu o seu mandato, estar à frente dessas comissões que tratam desses assuntos? A Comissão de Direitos Humanos era um desejo, né, e até mesmo posso dizer que uma missão. Não digo que seja uma vocação, mas uma missão que eu tinha de conduzir, porque é a Comissão de Direitos Humanos, né, que atende aquelas pessoas que eu dialogo diariamente. Então, para mim, era só uma consequência o que eu fiz na Comissão de Direitos Humanos, né, e por enquanto aqui nessa casa vou poder contribuir mesmo esse ano, né, eu não poder estar presidindo ela, mas é só uma consequência daquilo que eu faço todos os dias, né, daquilo que eu dialogo com as pessoas que eu atendo, que a Comissão de Direitos Humanos trata dessa casa. Agora, a Comissão de Ética, sim, para mim foi um desafio, porque, na verdade, foi entre os meus pares ali, né, e na sua maioria, que identificaram em mim essa vocação que poderia, né, fazer um trabalho que não era feito desde 2010, né, a última revisão que se teve no Código de Ética dessa casa foi o o atual governador Eduardo Leite, que foi em 2010. E aí para mim foi um desafio, foi desafiador ali para mim, tentar fazer, né, com os meus pares ali, fazer a construção de um novo Código de Ética, que a gente tem a lei orgânica do município, né, que regra o município, temos o regimento interno que regra todos os vereadores, mas principalmente o Código de Ética aqui, porque são os limites. Hoje, numa sociedade que a gente vive de extremismo, né, de pessoas que exercem o extremismo e vê essas coisas com naturalidade, a Câmara de Vereador tem que ter um balizador, e esse balizador é o Código de Ética. O senhor falou até
que seus pares, né, os demais vereadores que identificaram isso no senhor, essa confiança tanto para isso como também para lhe colocar, vamos dizer assim, na mesa diretora, né? O senhor assumiu, a legislatura começou em 2021, já no primeiro ano o senhor já estava na mesa diretora como segundo vice-presidente, ano passado, 2022, primeiro vice-presidente, e neste ano eleito, né, presidente da Câmara de Vereadores. O senhor acha que essa confiança depositada no senhor se deve a quê? Incrível que pareça, se deve ao meu tempo que eu cuidava carro. Que o meu tempo que eu cuidava carro, eu conseguia articular bem também, porque quando eu cuidava carro na frente do Pois, tinha eu e mais 4 pessoas que cuidavam carro. Eu falo isso para eles, eles dão risada, mas foi de lá que eu trouxe essa questão de... Porque para te cuidar carro, tu tem que te envolver com as pessoas, tu tem... Na verdade, as pessoas entendem que um menino de 8, 9, 10 anos, ele não cuida carro, né? Porque ele não tem um poder, né, da segurança, ele não tem a força do Estado, né? Então, ele, na verdade, ali ele tem que fazer uma forma, parecer que está cuidando o carro, mas de uma forma que as pessoas entendam que possam ajudar ele também. Então tem que ter essa relação. Também tinha outros com a mesma necessidade, né? Que na verdade muitas vezes se tinha uma cisão ali entre os cuidadores de carro, mas todos com a mesma necessidade, todos com fome, todos com a necessidade de levar o seu dinheirinho para casa, né? E com as suas famílias também todas empobrecidas, né? Precisando da necessidade. E tu tem que fazer uma articulação ali gigantesca, tanto da pessoa que tem que te dar algo, para a pessoa também que necessita também, tu não deixar essa pessoa que necessita também tu ficar com tudo. Então, desde lá se teve essa articulação. E eu acho que na Câmara de Vereadores, quando eu chego já no primeiro ano, eu começo a exercer essa articulação. Óbvio que isso também tem que se colocar que dentre os 10 anos que eu fui assessor, 6 anos trabalhei em Brasília, 4 anos trabalhei na Assembleia Legislativa, isso me ajudou. Mas a base disso é relacionamento com pessoas. Relacionamento, ver as necessidades das pessoas e até onde tu pode cumprir com a tua palavra ou não. E a palavra se tem, né, fora que os valores, os princípios que a minha mãe sempre me colocou para nós, né, para mim e para os meus irmãos, mas também quando eu cuidava carro na frente do Pois, se tinha essa questão da palavra. Se tu deu a palavra, tu tem que cumprir. E eu acho que isso, quando eu chego nessa casa aqui, as pessoas entendem isso, os meus pares entendem isso no primeiro ano, quando eu fico de segundo vice. Depois, óbvio que eu comecei a mostrar a minha capacidade também de assumir o parlamento, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Depois, no segundo ano, ser primeiro vice e agora indo para o terceiro ano, sendo presidente da casa, que isso demonstra no segundo ano tu conhecer a parte toda administrativa da casa, mas tu fazer a condução legislativa também da casa e também do município, no sentido de muitos projetos que afetam ao executivo, né, que é a parte interessada e afetada, o presidente da casa é que tem que conduzir. Presidente, desde que o senhor foi eleito, né, para esse cargo, o senhor já vem trabalhando e falando de importantes mudanças na estrutura da casa legislativa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as expectativas para esse seu ano de gestão e as pautas que o senhor quer que fiquem marcadas pela sua gestão aqui. Os 2 anos que estive nessa casa aqui, eu sempre gosto de mencionar que eu estou há 2 anos como vereador, mas a maioria da parte eu estive do outro lado, eu estive como cidadão que está nos olhando agora aqui. Eu passei a maior parte da minha vida, né, infinitamente, no sentido de como eu olhava a Câmara de Vereadores. E quando eu chego na Câmara de Vereadores, eu vejo que muito se produz nessa casa aqui, mas pouco a sociedade sabe. E quando eu falo de produção, não estou falando nem que a sociedade vá ao interesse daquele que mora na colônia ou daquele que mora na Guabiroba. A gente sabe que é dividido aqui, são 21 fatias da sociedade que são representadas pelos seus vereadores aqui, e muitas vezes o que o Cezinha faz não é o que é de interesse da colônia, não é de interesse de tal setor da sociedade. Mas a gente há de entender que a produção aqui nessa casa se produz muito. Eu posso dizer isso enquanto cidadão. Se trabalha muito na Câmara de Vereadores. Agora, o porquê isso não chega à sociedade? Por que a sociedade não reconhece isso? Porque quando a gente vai ver a popularidade do Executivo e da Câmara de Vereadores, se muitas vezes os projetos que são votados aqui, que se dizem impopulares, mas tem que passar pelo aval do Legislativo, muitos nascem no Executivo. Isso, se a gente for ver, boa parte dela é a comunicação.
Visto isso, é a eleição que a gente teve, a última, a prefeita que foi eleita, quase foi eleita no primeiro turno. E na Câmara de Vereadores, 2/3 dos vereadores saíram da Câmara de Vereadores porque não conseguiram ser eleitos. Então não faz sentido, tem alguma conta que não está batendo aí. Se na verdade a aprovação de tudo aquilo que passou pela Câmara de Vereadores vindo do Executivo foi aprovado nas urnas, por que esses 13 ou 14 vereadores aqui da Câmara, eles saíram daqui se foi aprovado aqui? Então a gente vê que, óbvio que tem outras situações, né, outros pontos que a gente poderia debater e muito aqui, mas principalmente a comunicação. Se comunica mal aqui a Câmara de Vereadores com o cidadão. A Câmara se comunica de uma forma, ela informa a população, mas não se comunica. Agora, se tu for ver o Executivo, e estou dando um exemplo do Executivo, que é o poder mais perto daqui. Não poderia estar falando do Executivo, porque não conheço tanto assim essa forma deles de comunicação. Mas se tu for ver, é uma questão mais pessoalizada, é uma questão mais humana essa comunicação. Mesmo aquelas medidas mais impopulares, elas são. A gente vê a situação da pandemia. A pandemia, quantas vezes a prefeita de Pelotas se comunicou com a população? Mas muito das medidas passou pela Câmara de Vereadores. Quantas vezes o presidente ou a mesa diretora da Câmara de Vereadores falou com a população porque estava tomando aquela medida? Raríssimas vezes ou nenhuma. Enquanto cidadão, eu não vi nenhuma. Então, o que passou? Muitas vezes a Câmara de Vereadores parece só carimbador de papel, parece só uma agência de publicidade e de publicidade do Executivo, mas a publicidade do Legislativo não é feita. Não é feita porque os números estão aí, 14 vereadores, 2/3 da casa saíram. E a gente vota, são projetos, na sua maioria, impopulares do Executivo. Então, acho que a comunicação tem que se melhorar, tem outras coisas, e tendo a comunicação tem mais transparências também. Tem mais transparência nos seus atos, tem mais transparência naquilo que é gasto, naquilo que a gente tem que comprar, nas nossas necessidades. Eu acho que é importante essa mudança, essa rota que a gente tem que fazer, que não é algo muito fácil de se fazer, porque se tem uma visão muito individualista, muitas vezes na Câmara de Vereadores, das comunicações dos vereadores em si, e não a questão institucional, sabe? Então, alguns vereadores são aprovados, mas a Câmara, onde eles fazem parte, onde eles mais trabalham, onde eles mais produzem, não é aprovado. Então, alguma coisa nesse meio aí a gente vamos ter, né, que identificar, e já estamos identificando alguns problemas estruturais, outros humanos, e a gente está mexendo, a gente está sem medo de poder fazer esses enfrentamentos. Presidente, o senhor já falou da Guabiroba, né? E é o que eu vou tocar agora. O senhor é uma referência, né, dentro da Guabiroba. O senhor nasceu, cresceu, preside a Associação dos Moradores. Quem acompanha aqui a rotina da Câmara sabe que o senhor seguidamente se manifesta no plenário falando sobre as necessidades ou benfeitorias para aquela região. As suas redes sociais também trabalham muito isso. Eu queria saber do senhor se isso também é como forma de gratidão a tudo que o senhor viveu naquela região e ao fato do senhor hoje estar aqui também, graças àquela comunidade que reconheceu no senhor uma referência e, quem sabe, uma esperança de melhoria, né? Eu acho que isso é demonstração do meu trabalho, porque a sociedade às vezes muito me cobra, me diz para mim o seguinte sentido: mas por que não faz por outras partes da cidade? Sim, eu faço. 80% do que eu votei aqui, do que eu debati, do que eu dialoguei, foi para outros setores da sociedade que não foi a Guabiroba em si. Mas eu tenho, e isso é representado, só que essas pessoas que são fora do Fragata, fora da Guabiroba ali, tem que pensar o seguinte: quem não faz pelos seus, não faz por ninguém. Se eu não me preocupar com aonde eu passo todos os dias eu sei os problemas, e não estou dizendo aqui que eu não sei os problemas de outros bairros também, porque muito eu recebo dentro do meu gabinete, aqui na Câmara de Vereadores e também no gabinete do bairro, problemas de toda a cidade. Mas só que a gente tem uma estratégia de comunicação que a gente tem que passar comunicando primeiro aos nossos. Não dá para um candidato numa eleição pedir voto para quem ele é do outro lado da cidade e não pedir para o seu vizinho. E sempre quando tu te torna referência no teu bairro, é o lugar mais difícil. Porque o santo de casa já tem aquela velha expressão que não faz milagre.
Então, quando tu consegue fazer algum milagre em casa, provavelmente tu já deve ter feito milagres em outros lugares. Porque em casa é sempre mais difícil, em casa é sempre mais cobrado, em casa tem as questões da pessoalidade, o Cezinha anda de boné vermelho, anda de boné azul, o Cezinha não tem um estereotipo daquele vereador que que a TV sempre nos vendeu. Então em casa é sempre mais difícil. Mas isso não quer dizer em nenhum momento que em tantas outras partes da cidade eu não faça. E eu sempre digo que eu tenho Pelotas no meu coração e trabalho muito por Pelotas, mas eu amo a Guabiroba. Então tem essa questão, porque foi ali que eu cuidei carro, foi ali que eu perdi os meus amigos, foi ali que eu passei a parte da minha infância. Eu sempre brinco, né? As pessoas dizem, a expressão é muito forte, eu digo, a Guabiroba é meu cativeiro, mas é meu cativeiro porque eu quero, né? Não é meu cativeiro forçado, é porque eu amo tudo que tem lá, eu gosto de lá. Então foi aonde eu escolhi ficar, foi aonde eu escolhi viver, mas isso não quer dizer nada para além que não possa ser o meu trabalho. O meu trabalho é em toda a cidade, eu sou reconhecido em toda a cidade. Para ter uma noção, eu fiz um pouco mais de 1/3 dos meus votos fora do Fragata, da Zona 164. Então as pessoas reconhecem o meu trabalho. Tem inúmeros pedidos, é só ver meus pedidos aqui na casa, de tantos outros lugares da cidade. Mas agora as pessoas não podem entender isso, dizer aonde eu amo, eu tenho uma obrigação de trabalhar a todos os Pelotas. Pelotas está no meu coração onde eu for. Mas eu amo a Guabiroba e isso não tenho como tirar e não tenho como falar para a sociedade aqui ou mentir para ela. Quem não faz pelos seus não vai fazer por ninguém. Presidente, ainda em 2022, né, a Prefeitura foi atualizando tanto a população quanto essa casa sobre as dificuldades econômicas, assim, financeiras do município. Eu queria que o senhor falasse assim, a visão da mesa diretora, do Legislativo, o senhor como vereador, sobre esses desafios, assim, dessa condução desse ano, que se mostra que não vai ser um ano fácil, né, para Pelotas. Eu acho que isso já era anunciado, né, essa situação que eu acho que alguns aportes que nós fizemos, eu acho que enquanto executivo, na minha visão, e óbvio que não sou um especialista, não sou um economista aqui, mas óbvio que enquanto vereador também eu tenho que, né, tenho dentro da minha assessoria pessoas que dialogam com isso e estudam esses números. Eu acho que em algum momento nós teve, para alguns setores de pressão, se teve um avanço que acho que a gente teria que ter um pouco mais de cautela, não que esses setores não tivessem avanço, porque a gente teria também, né, que imaginar que poderia ocorrer, porque o governo federal, quando iniciou um ano e meio antes, a gente viu que ele começou fazendo medidas eleitoreiras, tomando atitudes eleitoreiras. Então, como administrador, e estou executando muito isso na casa, a gente, infelizmente, temos que ser, às vezes, um pouco, né, com a expressão aqui, um pouco de mandinar, prevendo, nós temos que ter uma margem de segurança, porque a gente pode pensar que ali na frente, na política, pode se mudar, e hoje o que mais se muda na economia, hoje a maior preocupação dos economistas é a situação política do município, do estado, a nível federal. Então nós deveríamos já ter começado a dialogar com esses setores com um pouco mais de cautela. Ao meu ver, isso não foi feito, nós avançamos, né, pensando, acho que no dia atual ali, no que é mais urgente no momento, não fizemos uma projeção para o futuro, a médio prazo, e hoje nós estamos, né, debruçados sobre essa situação, que foi aquilo que a parte política, né, desencadeou. Passado isso, eu acho que esse ano nós vamos ter que ter algumas situações, nós vamos ter que nos debruçar e nos dedicar, e muito, porque nós vamos ter que, já vi que o Executivo já fez, se não me engano, uma contenção de 30% dentro das secretarias, e acho que pelas informações que a gente vê, vai ter que se fazer mais ainda nessa situação, porque o município, né, ele não tem máquina de fazer dinheiro, não tem. Em alguma área, quando se corta, alguma área vai sair, e todas as áreas são áreas essenciais, dá para se dizer que nós temos menos serviço público em todas as áreas, e principalmente nas que a gente mais necessita, que é saúde, educação, segurança. Então, diante disso daí, eu acho que o Legislativo vai ter que se posicionar em algum momento, porque vai ter que ter algumas medidas que acho que não sejam tão populares assim.
Óbvio que isso é uma questão do executivo, é uma questão de tempo do executivo, mas o legislativo, e eu conversando com os meus pares, conversando principalmente com a mesa diretora, a gente começa a enxergar dessa maneira. Óbvio que nós temos uma esperança no fim do túnel, e eu acho que é o mesmo que o executivo também está contando, que a política mude, a política do governo federal mude, né, seja revisto algumas isenções que foram dadas para poder recompor, fazer a recomposição disso. O governador Eduardo Leite se posicionou que uma das as políticas para o futuro, ele vai ser discutido, apresentado para o presidente atual, o Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele quer discutir também a recomposição, que eu acho que é essa questão do que foi retirado diante dessa situação. Então, eu acho que esse é o cenário e é o que vai vir se apresentar para nós aqui no Legislativo Pelotense. Para a gente já, então, se encaminhar, né, para o final da nossa conversa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né, seus eleitores ou não, mas os pelotenses em geral. Os pelotenses, no geral, acho que o que eles podem esperar desse presidente aqui, eu acho que aquilo que vem de encontro, o que eles colocaram aqui, eles colocaram a maioria dos vereadores aqui dentro com muito trabalho, muito resultado vai ter esse ano de 2023 aqui, que a sociedade possa esperar isso. E eu acho que vem de encontro com o que a sociedade quer. A sociedade, quando elege aqui, o que nós temos em comum aqui, mesmo com todas as diferenças aqui dos 21 vereadores que estão aqui nessa casa, é que se trabalhe muito pela população pelotense. E isso eles podem esperar e podem ter a certeza do presidente da Câmara de Vereadores nesse ano, que nós vamos trabalhar e muito. E vamos ouvir muito, vamos se comunicar de uma maneira que a gente jamais se comunicou com a população. E a nossa comunicação, essa que a gente enxerga com a população, é a comunicação da gente poder nos comunicar realmente, conversar com a população e escutar ela. Não vai ser um monólogo, não vai ser uma questão só de informar e virar as costas para a população. Então a população pode esperar isso e espero que os resultados, né, que a gente possa produzir, aí já não depende só de mim, depende também dos 21 vereadores, dos 20 vereadores mais que estão nessa casa aqui, que possa vir de encontro com a população, mas é sempre pensando no melhor. Agora, os meus eleitores podem seguir, né, aí eu posso falar de uma forma mais pessoalizada, porque só depende de mim, que eu vou seguir trabalhando, gerando resultado. Eu acho que esses dias eu estava fazendo, né, com a minha assessoria, vendo ali que tudo que peguei um informativo meu de campanha, que das propostas todas que eu fiz naquele momento ali, né, que fiz a população pelotense para botar meu nome na urna, 99,9% eu já tinha cumprido. Então agora, mas não espere que eu cumprir das minhas, eu vou dizer, não, o Cezinha agora não vai trabalhar mais. Não, vamos trabalhar mais porque é muito dinâmico a política. Cada vez mais a gente entra aqui com alguns problemas e os problemas vão se modificando e a gente vai trabalhando em cima deles, Então pode esperar isso da Câmara de Vereadores enquanto presidente, enquanto da instituição, e enquanto vereador eu vou seguir trabalhando diariamente, trabalhando na Câmara de Vereadores, trabalhando atendendo meu gabinete do bairro e ressalto sempre, o gabinete do bairro é a toda a população pelotense, na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, a todos podem esperar isso do vereador Cezinha. Vereador, muito obrigado, né, pela sua presença aqui no nosso programa. E o Legislativo em Pauta, com o presidente da Câmara de Vereadores, fica por aqui. Você siga acompanhando a nossa programação para conhecer um pouquinho mais do vereador que você elegeu. Até mais!